Que benção, meus irmãos. Eu estou feliz da vida. Você está, irmão? Feliz da vida aí? Amém. Vontade de soltar um beijo pro pessoal da frente aqui, ó. Hoje o louvor. Tem um beijo do gordo, né? Aí, beijo do pastor. Rapaz, que benção. Desse jeito eu vou pedir para tocar de novo. Meus irmãos, é bom demais louvar o Senhor. É muita graça de Deus na vida da gente, meus irmãos. Joel, meus irmãos. Abram aí, Joel. Capítulo 1. Vamos do verso 1 ao 12. Nosso primeiro sermão, propriamente dito, né? Panorama também foi um sermão. Mas quem está aqui me entende. A exposição versículo por versículo, né? Mais um livro do Antigo Testamento, reconhecido como um profeta menor. Mas de menor mesmo, só o tamanho do livro. Porque de teologia, que coisa fantástica, meus irmãos. Vamos ler o texto, do verso 1 ao 12. E depois, a divisão para os irmãos aí, melhor se situar naquilo que nós vamos falar aqui. Todos têm? Joel, capítulo 1, do verso 1 até o 12. Diz o seguinte, meus irmãos. Vou pegar assim. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Prestem atenção, velhos. Escutem, todos os moradores da terra. Aconteceu algo assim no tempo de vocês ou nos dias de seus pais? Contem isto aos filhos de vocês, que eles o contem aos filhos deles e que estes falem sobre isso à geração seguinte. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto migrador comeu. O que o migrador deixou, o gafanhoto devorador comeu. O que o devorador deixou, o gafanhoto destruidor comeu. Acordem, beberrões, e chorem, lamentem, todos vocês que gostam de vinho, por causa do vinho novo, pois foi tirado da boca de vocês. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável, com dentes como de leão e presas como de leoa. Destruiu as minhas videiras e destroçou as minhas figueiras, tirou as cascas das árvores e as jogou fora. Os galhos ficaram brancos. Lamentem assim como a virgem vestida de roupa feita de pano de saco. Lamenta a morte do seu noivo. Na casa do Senhor foram cortadas as ofertas de cereais e as libações. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. Os campos foram arrasados e a terra está de luto, porque o cereal foi destruído. O vinho novo acabou. O azeite está no fim. Fiquem envergonhados, lavradores. Lamentem, vinhateiros, por causa do trigo e da cevada, porque a colheita foi destruída, as videiras secaram, as figueiras murcharam, as romanzeiras, as palmeiras, as macieiras também. Todas as árvores do campo secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Curve a sua cabeça. Vamos pedir ao Senhor que nos dê o entendimento, a compreensão, o aprofundamento nessas verdades aqui, meus irmãos. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos por tamanha oportunidade de estarmos aqui, onde podemos, com liberdade, ler a Tua palavra, orar, cantarmos a Tua palavra, a Tua obra, ó Deus. E agora, nesse momento, abrir uma porção da Tua palavra, ler e ter o privilégio de ouvir, no meu caso, de explicar e de aplicar. Por isso, Deus, que o Teu Espírito Santo, o poder do Teu Espírito Santo, haja sobre nós nessa noite, que possa nos confrontar com as verdades aqui desse texto, que possa nos consolar, que possa nos fazer entender as nossas responsabilidades em depender sempre de Ti e reconhecer a nossa potência em pecar, em Te desagradar, Senhor. Sê conosco, Deus, perdoa os nossos pecados, nossas falhas, nossas transgressões, que esse não seja mais um culto nas nossas vidas, mas que de fato seja um culto onde somos despertados, onde o despertamento nos leve a reconhecer as nossas falhas e recorrer a Ti por perdão. Ajuda-nos, Senhor, como Tua igreja,
Ajuda-nos a perseverar em santidade. Preserva-nos, Senhor. Para quem nós iremos, se só Tu tens as palavras de vida eterna. Abençoa, Senhor, a pregação dessa noite. Que eu fale no poder do Teu Espírito Santo. Dai-me habilidade, Senhor, para aplicar aos corações de todos aqui essa noite. Seja da criança, seja do idoso, do mais instruído, do menos instruído. Que todos sejam alcançados com as aplicações dessa noite. Em nome de Jesus é que eu te peço e te rogo. Amém. Como é que eu vou dividir esse texto aí, meus irmãos? De forma bem didática. A origem da mensagem. Isso parece ser muito óbvio, mas eu preciso lembrar os irmãos. A origem da mensagem. Existem muitas mensagens. E nem sempre elas são mensagens de Deus. Verso 1. Do verso 2 ao 4, a crise para se observar, né? A crise para observar. Tem uma crise aqui, do verso 2 até o final. Mas do verso 5 ao 12, nós vamos ver o Senhor chamando 3 grupos. Na verdade, são 4, não é? O primeiro grupo a gente vê logo aqui no verso 2, que são os velhos. Mas especificamente, a chamada é onde os velhos também vão se incluir, não é? Vai estar do verso 5 ao 12, né, que são aqueles que ele coloca aqui como os embriagados, os beberrões, os sacerdotes e os camponeses, né? Que aí se subdivide entre os lavradores, verso 11, e os vinhateiros. E aí nós partimos para a conclusão. Então, de forma bem didática, se você observar aí, passar a sua vista do verso 2 até o verso 12, o que você vai ver é um chamado à lamentação, né? Esse chamado de lamentação por algo que precisa ser lembrado. Basicamente, é todo o roteiro, né, da qual o profeta Joel aqui vai falar. Então, verso 1, a origem da mensagem. Isso aqui é interessante a gente pontuar aqui, meus irmãos. O texto vai começar dizendo, palavra do Senhor. Palavra do Senhor, que foi dirigida por Joel. No panorama, eu disse para os irmãos, esse Joel aqui é o mesmo Joel que aparece lá em Atos. Aparece mais ou menos 10 a 12 pessoas com o nome de Joel. Mas o único que tem relação com ele, que tem um nome chamado Petuel, é esse aqui, que só vai aparecer em Atos 2, na instituição reconhecida por todos os teólogos, a instituição da igreja visível. E é interessante a gente perceber o seguinte, que esse livro aqui não menciona a época que está sendo escrito, e não se menciona um rei que está nesse período. Aí lembra que eu disse? Alguns vão acreditar que esse livro aqui, ele está bem antes do exílio, bem antes, né? Que foi o primeiro livro a ser escrito dessa classificação dos profetas menores. Outros vão dizer que ele é pós-exílio. Cada um deles vai ter seus argumentos. Mas é interessante perceber que para os leitores, os que estão recebendo essa profecia, parece que eles, de fato, conhecem profundamente esse Joel, porque ele não precisa se identificar nos pormenores. Ele simplesmente diz, palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Normalmente, quando um pai é mencionado, é porque ele tem um status na sociedade. Então, parece, tudo indica, que Joel era bastante reconhecido. Alguns vão dizer que ele fazia parte do sacerdócio. Mas tudo indica que não. Provavelmente é uma palavra direcionada para o povo de Judá, mas que também o reino do norte está aqui, indiretamente. Mas é interessante que que Joel faz questão de dizer que ele recebe essa palavra do Senhor. E aí, meus irmãos, os irmãos têm consciência disso, sabem? Nem o Antigo Testamento e nem o Novo foi dado em português, não é? Então, às vezes, é necessário a gente entender qual é a palavra que está por trás. E é interessante que a palavra Senhor
aparece aqui. A palavra Senhor que aparece aqui, meus irmãos, aí os irmãos agora vão fazer o link. Se você voltar aí para Oséias, volte aí para Oséias, capítulo 13 de Oséias, verso 4. Diz assim, ó: Mas eu, o Senhor, seu Deus, desde a terra do Egito. Perceba, a palavra Senhor que aparece aqui em Oséias 13, 4, é a mesma palavra que aparece no nosso texto de Joel 1, Senhor. E Yahvé é aquela palavra impronunciável. É aquela palavra que não tem tradução, né? Colocaram-se umas vogais para ficar melhor de se entender, mas normalmente é conhecido como a palavra impronunciável. Que palavra é essa impronunciável? Como é que ela foi pronunciada em outro texto? Volta aí agora e você vai para o capítulo 12, verso 9. É a mesma fraseologia do capítulo 13, verso 4. Capítulo 12 de Oséias, verso 9. Mas eu, o Senhor, seu Deus, desde a terra do Egito. Então, Yahvé, Senhor, quando eles escutam essa palavra, esse nome, então, vamos aqui, irmãos, para os irmãos entenderem a força de toda a profecia de Joel, que a gente vai começar a discutir aqui do verso 2 em diante. Quando eles escutam isso, palavra do Senhor que foi dada a mim, e eu vou dar para vocês, quando eles escutam a palavra Senhor, a palavra impronunciável, o que eles lembram e associado a Moisés, o que eles lembram, meus irmãos, é o Senhor Jesus, o Senhor Deus tirando o povo lá do cativeiro do Egito. É quando Moisés chega e diz assim para Deus, não tem condição, eu vou chegar lá e Faraó vai dizer, quem é que está te mandando aqui? Aí qual é a resposta de Deus para ele? Você diz lá que o eu sou te enviou. O eu sou te enviou. Ou seja, numa tradução, se fosse para traduzir essa palavra que não dá para pronunciar, seria aquele que existiu, aquele que existe, aquele que vai existir, aquele que chegou, aquele que veio. Entendeu? É a ideia, meus irmãos, do Todo-Poderoso. É a ideia daquele que é Criador. Então, quando Joel, agora vai lá para Joel. Quando Joel diz isso aqui, palavra do Senhor que foi dirigida a mim, ele está dizendo assim, ó, palavra do Criador, palavra do mesmo Deus que falou por Moisés, o mesmo Deus que agiu com poder e tirou os pais de vocês da escravidão. Mas quando ele diz isso, meus irmãos, ele não está relacionando o Deus Criador poderoso só um Deus que salva e que livra. Ou seja, um Deus que traz a redenção. Ele não está dizendo só isso. Quando eles escutam essa palavra, Senhor e Yahvé, o grande eu sou, eles também entendem que esse Deus não é só o Deus Todo-Poderoso que salva, que redime, que é o Deus da redenção, mas é um Deus de juízo, um Deus de castigo. Entendeu? É essa percepção que Joel começa a dizer. A palavra que eu vou trazer é desse Deus, um Deus que é amoroso, e ele provou o seu amor quando tirou os pais de vocês, quando vocês clamavam por justiça. Ele enviou lá o profeta Moisés e tirou vocês de lá e se apresentou como grande eu sou. É o mesmo que está falando agora. E o viés que ele fala agora é contra vocês, para que vocês se despertem, para que vocês acordem para as coisas que estão acontecendo. Meus irmãos, um comentarista diz o seguinte: se na época de Joel existisse jornal, a manchete seria assim: grande catástrofe está acontecendo. Foram vistos por todo mundo uma varredura de gafanhotos que está destruindo todas as plantações, ou seja, está afetando toda a economia. E vocês precisam se atentar a isso. Vocês precisam se questionar o porquê disso está acontecendo. Seria mais ou menos isso.
E aí, meus irmãos? Pouco tempo atrás aí, o mundo todo foi alarmado com a pandemia. O ponto é, você se questionou por que isso está acontecendo? Quem que está por trás disso? O que isso deve me mostrar? Você se despertou para isso? O texto aqui de Joel está chamando as pessoas desse tempo para olhar para essa situação e se despertar. Se ele está fazendo isso, é porque as pessoas não estavam despertas para enxergar o porquê dessas coisas. Então, quando o profeta inicia com essas palavras, ele está dizendo assim, ó, que é o que ele vai falar agora, literalmente. Atenção. Prestem atenção no que eu vou dizer agora. É Deus falando. É Deus falando. Ele aqui não muda a voz, ele aqui não sopra, ele não pula, ele não grita, ele de forma direta, racional, está dizendo: Deus tem algo para dizer para vocês. Então, abra os ouvidos de vocês. E é exatamente isso que ele vai dizer do verso 2 ao 4. Ele vai chamar para que eles se despertem para essa crise que está acontecendo. Aí ele vai e diz isso, ó. Prestem atenção, ouçam, escutem, velhos. Escutem todos os moradores da terra. É interessante que a palavra que está aqui, presta atenção, ouvir, é a mesma palavra, meus irmãos, que está lá em Deuteronômio, capítulo 6, de 4 ao 9. Normalmente a gente lê quando vai apresentar uma criança a Deus, né? Com os pais aqui. Que é o Shema. E literalmente, Shema, vou ser bem didático aqui, ó. Quando ele fala isso aqui, ó, preste atenção, escute, ele está dizendo isso aqui, ó. Ele está enfatizando o ouvir a lei como fundamento para a obediência. O termo, a palavra, engloba mais do que o simples ouvir de um som. Antes, ela envolve também escutar e obedecer, compreender uma mensagem. Essa palavra denota um ouvir que escuta eficazmente e assim entende. Resumindo, quando o profeta está dizendo aqui, preste atenção, ou em algumas versões, ouve, não é simplesmente para ele ouvir a voz dele, mas que ele preste atenção em todo o discurso, que de fato eles entendam o que ele está querendo dizer, que eles prestem atenção, que eles apreendam, que eles tomem posse daquilo que ele vai falar. Entendeu? É mais ou menos quando você vai receber um resultado de um exame e que você de fato tem uma expectativa sobre aquilo, você não escuta o médico de qualquer jeito. Qual é a ideia, meus irmãos? É de que parece que o seu ouvido cresce. Você quer ouvir palavra por palavra para que você não compreenda errado. Porque se você compreender errado, você vai agir de forma errada. Ou seja, você não vai ser obediente. Literalmente é o que você vai ter que fazer para lidar com aquela situação. É exatamente aqui. E essa ideia do ouvido crescer é exatamente a segunda palavra. Preste atenção, velhos. Escutem todos os moradores da terra. É a ideia de abrir os ouvidos. De deixar os ouvidos bem grandes. Aqui os irmãos lembram, antigamente existia aqueles orelhões. Lembra aí como era? Negócio, parecia uma orelha mesmo, né? Um negócio gigantesco, que a gente ficava dentro. A galera aqui mais nova não sabe o que é isso. Tempo da ficha, você lembra? Que tinha alguns que furavam a ficha, botavam uma linhazinha para quando ela puxava de volta, entendeu? Para ter ligação infinita. Orelhão. Então tenta imaginar a cena aqui. O profeta está olhando para eles, olha, o que eu vou falar, vocês têm que ouvir, entender e obedecer. E vocês têm que se colocar com uma orelha bem grande assim, um ouvido aberto. Abram os ouvidos. Tipo quando você está curioso para ouvir o assunto de outra pessoa, o que é que você faz? A gente faz assim, ó. A gente quer que o ouvido da gente cresça, 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 se possível a pessoa entre dentro, para a gente ouvir. É isso aqui que o Joel está dizendo. E é isso aqui que você tem que fazer hoje.
Você tem que abrir o seu ouvido aí de um jeito que eu esteja aí falando dentro do seu ouvido. Entendeu? Escute. É o chamar de Deus. É dar continuidade. Esse ouvir, um ouvido gigantesco, é que você de fato observou e você vai colocar em prática aquilo que é chamado. E é interessante que ele começa com os velhos. Por que ele começa com os velhos? E é interessante que aqueles que acreditam que esse livro foi escrito pós-exílio, é que, comumente, quando um profeta ia falar, ele chamava os reis, né? Para falar para os reis falar para o povo. Aqui ele chama os velhos, alguns traduzem como anciãos. Mas outra penca de comentarista diz que o chamado dos velhos aqui é simples, porque velho já viveu muito. Velho já viu muita coisa, não é? Muita coisa que, normalmente, ele nem se assusta quando vê certas coisas. Aí quem é mais jovem quer se desesperar. Aí uma pessoa mais velha, tem mais, já viu tudo na vida, aí vai dizer assim, ó, se acalma. Se acalma. Né? Não é tudo isso que você está pensando, não. Então parece que faz mais sentido chamar os velhos para que eles tenham esse poder de persuasão. Para quando ele for falar para toda a comunidade, todos os moradores da terra, eles tenham esse know-how de dizer assim, ó, de fato, isso aí que o profeta está relatando, nunca aconteceu desse jeito. A gente já viu o gafanhoto, que é o que está no verso 4. A gente já viu o gafanhoto. Né? E o livro de Reis menciona alguns ataques de gafanhoto. Mas nada comparado com o que está relatado aqui. Por isso que a palavra é direcionada aos velhos. Falem para quem? Aí ele diz, para os moradores da terra. E ele faz essa pergunta retórica. Para que fique claro o fato de que nunca aconteceu desse jeito. Não que tenha sido novo, repito. Não existe nada novo, meus irmãos. O que existe é a forma, a intensidade que muda. Aconteceu algo assim no tempo de vocês, dos velhos? Ou nos dias dos pais de vocês, gente mais velha ainda? Os pais de vocês contaram alguma coisa para vocês semelhante a isso? Vocês viram no tempo de vocês coisa semelhante a isso? Então contem isso para os filhos de vocês, os filhos de vocês, para os netos de vocês e os netos de vocês para outra geração. Esse versículo aqui, meus irmãos, de fato é o argumento principal para dizer, abra os ouvidos. Abra os ouvidos para entender e para obedecer. E qual é o chamado para obedecer aqui? Se despertar, saber, discernir o que está acontecendo no mundo. É o que exatamente diz lá em Mateus capítulo 24. Quando o Senhor diz assim, quando faz as perguntas para ele, quando será o fim? Quando é que vai acabar tudo? Quando o juízo final acontecerá? Aí o Senhor diz, ó, vai ser mais ou menos assim, ó. Vão aparecer esses sinais na terra, guerra, rumores de guerra, isso, aquilo, outro, pestes, calamidades, terremotos, maremotos, um monte de coisa, fome, tal. Olhem para essas coisas. Quando essas coisas começarem a acontecer, e quando ele diz começarem a acontecer, não é porque nunca aconteceu, é a intensidade. Aí o fim chegará. É isso que ele está dizendo aqui. Mais uma vez, olhe para essa situação. Que situação? Aí ele vai começar a falar. Ó. Tá aqui, o que é que o profeta quer? Que eles escutem, obedeçam, discernam, despertem. É para esse fato que está acontecendo, que ele vai narrar agora, no verso 4. Ó. Olha o que ele vai dizer aí. Ó. A partir do verso 4, aí, ó. O gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto migrador comeu. O que o migrador deixou, o devorador comeu. O que o devorador deixou, o destruidor comeu. O que é que ele está dizendo aí? Olha, isso aí que está acontecendo, aí você pode parafrasear, é como se você dissesse, ó, essa pandemia, esse vírus aí, o vírus, não foram vários vírus, né? Vírus que surgiu? Teve o primeiro, aí depois teve o outro, aí foi mutando. Então, tenta parafrasear. É como se o profeta estivesse dizendo para nós. O que isso estava querendo dizer para você? Qual é o discernimento que você tem disso daí? Assim ele está fazendo aqui, ó. Essa nuvem
Porque era uma nuvem gigantesca, milhões de gafanhotos, que chegou e destruiu tudo, a gente vai ver. Ele está falando aqui da perspectiva ainda do gafanhoto. Depois ele vai falar da perspectiva daqueles que sofreram, os grupos que sofreram esse ataque do gafanhoto. E aí ele cita 4 gafanhotos. Aí aqui, meus irmãos, existe pelo menos 5 interpretações, para entender que serão o que de fato ele quer dizer com esses gafanhotos aqui. Então, de forma bem didática, eu vou dizer aqui, todas as 5, para os irmãos guardar aí, tá? A primeira, ela descreve, aponta estágios da vida do gafanhoto. Não são 4 gafanhotos diferentes. Não são 4 gafanhotos em mão dada e vamos acabar com tudo. Não, é um gafanhoto só, que aí ele é pequenininho, aí ele vai crescendo, vai nas suas fases. Isso quer dizer que levou tempo, não foi da noite para o dia que aconteceu essa crise, essa desgraça. Outros vão dizer que são 4 gafanhotos diferentes. Outros vão dizer que foram 4 nuvens de gafanhoto que vieram numa sequência. 4 nuvens. A quarta vai dizer que isso aqui é metafórico. Que aí eu já disse que, no panorama, que de fato isso aqui é literal. Não tem nada de metáfora aqui, não. Aconteceu isso aqui. São gafanhotos reais, certo? Então essa aqui já está descartada. Mas as outras que eu falei, você pode escolher um aí. A quinta, só não essa. Essa aqui é a mais popular no meio pentecostal. Que os gafanhotos aqui são o quê? São o quê, irmãos? Demônio. Que vai comer a sua finança. Se você não dizimar, se você não ofertar, lá vai gafanhoto na sua vida. Tem nada a ver, irmão. Aqui não está falando de dinheiro, não está falando nada. Já ouviu essa aí? Olha. Ai, pastor, eu estou passando muita dificuldade financeira. Né? Aí em casa o negócio está no vermelho. Meu irmão, você está dizimando? Você está ofertando? Estou não, pastor. Então aí é o gafanhoto. Aí depende. Se tiver só ofertando e não tiver dizimando, são 2 gafanhotos, escolha um. Agora, se não tiver nem dizimando, nem ofertando, é os 4 gafanhotos que estão em cima da sua casa. Nada a ver, descarte essa. Qual é a sua, pastor? Qual é a sua? Todo mundo quer saber qual é a minha, né? Aqui. Não, irmãos, eu acredito que é um gafanhoto só. E que ele vai se desenvolvendo. Ele é um filhotinho, aí vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo e acaba com tudo. Eu tenho essa ideia, né? Não só eu, vários comentaristas. Que essa é a ideia que ele está passando. E até para chamar a gente discernir. Assim, eu comparo com a pandemia. A pandemia, quando chegou, era o vírus tal. Aí depois mudou para outro. Mas era o mesmo vírus, que ele ia só se mutando, né? Pá, pá, pá. Eu acredito que era assim. Então, o profeta diz isso. Vocês já pararam para pensar por que isso está acontecendo? Vocês já pararam para pensar qual é o propósito de isso estar acontecendo? Esse é o ponto, meus irmãos. E aqui eu já aplico. Tudo que acontece no mundo, você, crente, você já parou para pensar por que está acontecendo? Quem é que de fato está por trás disso? Qual é a sua percepção de soberania de Deus? Quando o profeta começa dizendo que a palavra é do Senhor, ele já está dizendo, meus irmãos, diretamente, que quem está por trás disso daqui e de todas as coisas que acontecem no mundo, por pior que seja, acredite, Deus está por trás disso. Deus está por trás disso, Ele é soberano. E aqui, o próprio autor, o profeta aqui, ele declara isso no verso 15. Olha o que diz o verso 15. Ah, que dia, porque o dia do Senhor está perto, Ele vem como destruição da parte do Todo-Poderoso. Lembra que eu falei no panorama? Tudo que ele vai relatar aqui agora, especificamente, do verso 5 em diante, é uma figura, é um tipo de uma crise maior, de uma catástrofe maior, de uma desgraça maior que acontecerá no futuro. Por isso que todo o livro de Joel está repleto de o dia do Senhor, o dia do Senhor. Cuidado, o dia do Senhor virá. Se você acha que isso que está acontecendo, ele falando, é ruim,
Eu digo para vocês, o pior está por vir. Aí nós aqui, se você acha que pandemia foi ruim, meus irmãos, imagine quando o dono disso aqui chegar para resolver. Lembra? Nós vamos ler de novo. A terra é minha. Os gafanhotos estão destruindo a terra que é do Senhor. Que o Senhor dá para a sua criação se alimentar. O que é que eles fazem? São ingratos, se prostituem. Nós vimos isso em Oséias. Idolatram a criação em vez do Criador. Por isso, ele vai ser bem específico e direto, chamando o povo a olhar e discernir. E aí ele começa, a partir do verso 5, com o primeiro grupo. Chamando a lamentar. Isso aí aparece direto aqui, essa palavra, lamentar. Olha o que ele diz aí, ó. Acordem, despertem. Questione esses fatos que estão acontecendo aí. Parece que não está acontecendo nada. Porque no mundo, meus irmãos, existe 4 categorias de pessoa. 4. Existem os otimistas, os pessimistas, os alarmistas e os realistas. A Bíblia chama a gente a ser realista. Realista. O otimista. O otimista, ele olha para os gafanhotos, ou ele olha para a pandemia e diz assim, o otimista, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Hashtag, vai dar tudo certo. Viu isso aí? Direto. Em farmácia, supermercado, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Esse é o otimista. Aí ele não quer entender o porquê das coisas estão acontecendo, ele não quer entender por que essa pandemia, o que é que causou isso, ele está preocupado, esses gafanhotos estão preocupados, não, ele é otimista. No final vai dar tudo certo. Aí o pessimista vai para outro extremo. É daí para pior. É daí para pior, e esse também não está preocupado em responder a pergunta, mas por que isso está acontecendo? Será que eu tenho alguma coisa a ver com isso? Está nem aí. Aí vem o alarmista, aquele que vê demônio em tudo que é canto. É o capeta. É uma legião que foi solta. Lá no bairro, não vou nem falar o bairro, não é que eu falo o bairro do meu irmão aqui, né? Lá do bairro do Coqueiro. Tem esse bairro, não. Lá no bairro do Coqueiro, uma legião de demônios foi solta lá, é por causa deles. Não, agora é ali, agora é acolá. Nós temos que ser realistas. É Deus. É Deus. É que o profeta está dizendo. Acordem, beberrões. E chorem. E lamentem. Tudo isso aqui, todas essas palavras aqui, ó. Acordem, chorem, lamentem. São todas no imperativo. São todas ordens. Ele não está dizendo assim, chore por chorar. O profeta está dizendo, chore. Você tem que chorar, seu bebarrão. Você tem que lamentar. Você tem que se despertar. Meus irmãos, olhem como a palavra de Deus ela é totalmente contrária com os discursos desse evangelho que está por aí. Que olha para as pessoas e vê elas como vítimas. Coitadinho. Veja que o profeta não diz assim, escutem, prestem atenção. Eu vou dar para vocês um grito de guerra para que vocês repreendam esses gafanhotos. Eu vou dar aqui uma estratégia para vocês subirem no monte e orarem assim, assim, assim e repreender essa ação. Ele não diz nada disso. Ele diz assim, vocês têm responsabilidade, vocês não podem viver como se isso não estivesse acontecendo. Ou seja, em uma palavra, insensibilidade. Uma pessoa, por isso que ele usa essa expressão beberrões, e aqui engloba toda a população do que está escrito aqui. Escutem, verso 2, todos os moradores da terra. Todos os moradores da terra, na percepção do profeta, que é a percepção de Deus, estão totalmente embriagados, insensíveis. Uma pessoa embriagada, meus irmãos, ele não tem sensibilidade.
Uma pessoa embriagada, ela está aqui embriagada, aí vê uma criança ir na direção de um buraco. Ele está nem aí, ele não consegue ter sensibilidade para ver que aquilo é perigoso. Ou para colocar o dedo na tomada. Ou se uma pessoa está passando mal. Ele não tem a sensibilidade de pegar um telefone e ligar para pedir socorro. Ele está totalmente embriagado, totalmente insensível a essa situação. É isso que ele está dizendo. Está acontecendo uma crise no mundo de vocês e vocês vivem como se não acontecesse. E quando se percebe alguma coisa, fica nessas categorias. Ou é otimista demais, vai dar tudo certo, ou é pessimista, é daí para pior. Não vai adiantar nada de fazer alguma coisa, vai piorar mesmo. Aí o outro, não, isso aí é coisa de demônio, não quer nem mexer com isso. Mas não cai na real e dizer, não, mas espera aí, quem é o dono de tudo isso aqui? Vou perguntar a Deus, vou orar a Deus, Senhor, por que está acontecendo isso? E na situação que eles estavam, tão insensível, o profeta ordena. Ordena, meus irmãos. Acordem, chorem, lamentem. Todos vocês que gostam de vinho, por causa do vinho novo, pois foi tirado da boca de vocês. A ideia aqui da fraseologia, meus irmãos, é que foi tirado e que não vão ter no futuro. Vai acabar. E aí, quando acabar, é que vocês vão acordar. Por que não acorda agora? Por que não chora agora? Por que não lamenta agora? Porque provavelmente em estoque. É aquela situação, né? Do fica em casa. Do fica em casa, na pandemia. Né? Fica em casa. Aí o cara tem o emprego dele, recebe o saláriozinho dele, ele não é um vendedor ambulante, né? Então, para ele está tudo de boa. Mas agora, tem um monte de gente que está dizendo, cadê emprego? Porque chegou nele. Chegou nele. Aí chegou nele agora dói. Ele está dizendo aqui, ó, chorem e lamentem, porque vai acabar. O estrago que está sendo feito agora aqui, vocês não estão dando atenção, amanhã vai pegar vocês. Então lamentem e chorem. Chorem muito. Olha aqui o que o texto está dizendo. Acordem, chorem, lamentem, todos vocês, por causa do vinho novo, do mosto, em algumas versões, que vai dar essa ideia de que eles têm estoque. O mosto, o vinho está ali estocado. Vai acabar. E aí, o profeta compara os gafanhotos, literal, com um exército. Olha aí. Porque veio um povo. Está comparando, literalmente, os gafanhotos com um exército, um povo. E não o contrário. Não é um povo que está sendo comparado a um grupo de gafanhotos. Gafanhotos literais, comparado com um povo, com um exército. Ele diz, ó. Porque veio um povo contra a minha terra. Minha terra. Deus falando pelo profeta. A terra é minha, nunca foi de vocês. A terra é minha. Poderoso e inumerável. Se você pesquisar, já teve ataques de gafanhotos na história moderna. E foram contados milhões de gafanhotos. Milhões. E gafanhoto, a destruição dele é assim. Ele come, e quando ele come e defeca. Então, é uma fome insaciável. Por isso que a destruição é grande. Porque ele vai comendo, e vai soltando, e vai comendo mais, e não acaba não. E ele diz, com dentes como de leão e presas como de leoa. Ele está dizendo que o alto poder de destruição que esses gafanhotos têm. E ele usa essa palavra destruir, ó. Destruiu as minhas videiras, diz o Senhor, né? E destroçou as minhas figueiras, aquilo que era tido como na lavoura, como algo quentinha, era considerado uma pessoa próspera. Videira e figueira. Eram, vamos dizer assim, eram frutos de árvores ou, sei lá, nobres, coisa assim. E ele diz, tirou as cascas das árvores e as jogou fora. Os galhos ficaram brancos. O que o profeta está dizendo aqui, que foi assim, algo tão destrutivo, que quando ele coloca aqui, que ele pegou as
tirou as cascas das árvores, é a ideia de que eles não tinham mais o que comer, mas eles estavam tão sedentos por destruir, que a árvore que não fazia parte do cardápio dos gafanhotos, eles iam lá só pelo instinto de destruição, mastigava e jogava fora. Deixava a árvore, como diz aqui, ó, com as cascas, com os galhos brancos, que alguns vão dizer que com o tempo as árvores não sobreviviam, não conseguiam mais gerar, né, fruto. Elas morriam. Tamanho o estrago desses gafanhotos. Por isso que eu, junto com outros comentaristas, acredito que era um gafanhoto só, que ele, nas suas fases, ele foi destruindo. E aqui, em uma palavra, destruindo a economia, o sustento das pessoas. E as pessoas não estavam levando a sério, não questionavam. Por isso, repito, acordem, chorem, lamentem. Meus irmãos, são principalmente essas duas, chorem e lamentem. É a ideia do que ele vai falar agora, de um desespero de morte. É o segundo grupo que ele coloca agora. Os beberrões é colocado como todos os moradores. Aí agora ele vai para aquilo que a gente chama para a religião. Olha o que ele vai dizer agora, a partir do verso 7, verso 8. E aparece nova palavra, ó, lamentem. Lamentem assim como a virgem, vestida de roupa feita de pano de saco. Lamenta a morte do seu noivo. Alguns vão dizer, uma virgem que ainda não casou, mas já perdeu o noivo. Outros vão dizer, casou, já está casada, mas não deu tempo nem para a lua de mel. O noivo morreu. Perceba aí, meus irmãos, como é que ele está colocando aí, a comparação que ele está fazendo aí. A comparação que ele está trazendo aí. Que eles, né, no caso, deveriam acordar, chorar, lamentar, como se tivesse perdido alguém. Aí tem duas coisas aí. Tem separação, né? E o luto. Vai sofrer o luto e a separação. E isso aqui, nos versos em diante, vai dizer que é a separação de Deus. Deus vai se afastar. Deus vai, de alguma maneira, para eles morrer. E eles deveriam lamentar isso. No contexto judaico, assim, duas coisas que traziam assim, as dores, as perturbações mais angustiantes, era a mulher perder o marido ou a mulher perder o filho primogênito homem. Isso aí era uma dor, porque a descendência não continuaria. Se ela perde o marido, a descendência dele, os pais, ia morrer com ele. Se por acaso o marido vivo perdesse o primogênito, era uma dor, sabe, insuportável, que levava de fato a pessoa a prantear, a chorar, a lamentar. Entendeu? Por isso ele diz aqui, lamentem assim como a virgem, como uma mulher casada que perdeu o marido antes da noite de núpcia. Olha aí. Aí ela tem que se vestir de pano, de saco, por causa da morte. Aí ele vai, faz o paralelo. Na casa do Senhor foram cortadas as ofertas de cereais e as libações. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. Enlutados. Sofrendo. Aí o verso 10 diz o motivo. O verso 10 está ligado com o verso 4. O que causou o verso 10 é o que está escrito no verso 4.
Olha o verso 10. Os campos foram arrasados. Por quem? Pelos gafanhotos. A terra está de luto. Por causa de quem? Os gafanhotos. Porque o cereal foi destruído, o vinho novo acabou, o azeite está no fim. Por causa de quem? Os gafanhotos. Aí no verso 8, no verso 9, quando diz assim, foram cortadas as ofertas de cereais e as libações. Era o que foi prescrito na lei, na hora do culto a Deus, fazer essas ofertas. E isso era uma representação de obediência à aliança que Deus estipulou. É assim que vocês vão andar comigo. Então, de alguma maneira aqui, meus irmãos, essa crise os fizeram quebrar a aliança com Deus. Porque eles não conseguiam obedecer essa aliança. Porque eles não tinham como fazer. O ponto é, a igreja, vamos chamar assim, não era igreja aqui, né? Mas só para a gente entender, estava adormecida, não percebia o motivo desses gafanhotos estar fazendo o que estava fazendo e não se precaveu. Não pensou assim, isso vai afetar a gente. Isso vai afetar aquilo que Deus pede a gente, para a gente cultuar Ele, os sacrifícios. E eles não lamentaram, eles não choraram, eles não se quebrantaram, eles não se arrependeram. Como eu disse, nenhum pecado literal aqui é colocado. A única ideia que a gente tem de pecado aqui é quando aparece a palavra aqui, beberrões, que você ficar embriagado é pecado. Mas a ideia aqui de pecado, eu acredito que é a insensibilidade deles, a mornidão deles, ficaram mornos, ao ponto de não se perceber o que estava acontecendo à volta. Por isso o texto diz isso. E faz eles lembrarem, é a palavra do Senhor dizendo, isso está acontecendo porque os campos foram arrasados. Aí eles tinham que olhar e prestar atenção e dizer, mas foi arrasado por quê mesmo? Pelos gafanhotos, pela situação. Depois do período pós-pandemia, dos lockdowns que a gente sofreu, houve um esfriamento na igreja. Muitos irmãos não voltaram mais a frequentar os cultos presencial. Muitas igrejas continuaram a fazer os seus cultos transmitindo ao vivo. Nós aqui, a primeira coisa que a gente fez foi cortar, não é? Para os irmãos virem à igreja. E muitas pessoas estão desapercebidas de que isso os afetou porque eles não compreenderam que, de alguma maneira, todas essas coisas que aconteceram agora, nesse tempo conosco, Deus estava querendo nos ensinar alguma coisa. Como, por exemplo, onde está a nossa confiança, onde está a nossa esperança, onde está o nosso entusiasmo, a nossa força, o nosso vigor. Tudo isso. E também para que nos fizéssemos despertar. Por que essa pandemia aconteceu? No passado, aconteceu algo desse tipo, nessa dimensão? Aí olhando para a sua vida, olhando para a vida do seu irmão, olhando para o mundo atual, o que é que esse mundo está merecendo? Essa leitura eles não fizeram, e muitas pessoas não fizeram também essa leitura. Aqui é um chamado a lamentar. E aí vai para o terceiro grupo, verso 11 e verso 10. Os camponeses, aí colocado como lavradores e vinhateiros. Olha o que ele diz. Fiquem envergonhados. Ficar envergonhado aqui, meus irmãos, é ficar desapontado. Fiquem desapontados, lavradores. Lamentem, vinhateiros, por causa do trigo, da cevada, porque a colheita foi destruída. Qual é a atenção que o profeta está chamando aqui? Foi destruída por quê? Por quem? E aí ele faz uma lista de coisas que muitos comentaristas acreditam aqui que aqui não fazia parte do cardápio do gafanhoto, mas que a destruição, está querendo anunciar aqui que foi uma destruição assim, para causar miséria, fome. E falta de comida é morte.
Deus fazendo isso, meus irmãos. As videiras secaram, as figueiras murcharam, as romãzeiras, as palmeiras, as macieiras. E aí ele vai dizer assim, todas as árvores do campo. Está vendo? Do menor para o maior. Né? Menor quantidade para maior quantidade. Acabou tudo. Secaram. Aí ele diz, já não há alegria entre os filhos do homem. Então preste atenção aqui, de forma bem didática aqui, preparando um pequeno resumo para nós irmos para o final. Do verso 1 ao 4, o chamado a abrir os ouvidos para ouvir e obedecer. Do verso 5 ao 7, ele mostra que, um comentarista diz assim, os luxos da vida, os prazeres da vida, que é comer, beber, o vinho simboliza isso, né? Se sentir bem, foram tirados dele. Verso 5, verso 7, né? Os beberrões, na representação de todo o povo. Segunda parte, do verso 8 até o verso 10. Os elementos com os quais eles iam ao templo para adorar o Senhor, a Deus, foram interrompidos. Ou seja, eles agora foram impedidos de adorar o Senhor. E por um tempo nós fomos impedidos de adorar o Senhor, literalmente. Culto online jamais será um culto de fato da igreja presente. Lembra que teve pessoas que celebraram ceia online? Todo mundo, cada na sua casa, comprava um pão, comprava um vinho e eles entendiam que aquilo era comunhão. Não é. Comunhão é todo mundo junto e ponto. Teve outros que foram até mais, né? É o drive-thru da ceia. Você ia com o seu carro lá, baixava o vidro, pegava o pão e o vinho, o pastor orava na sua cabeça e tomava, pá. Eles aqui foram parados, as circunstâncias os pararam. Mas eles são responsáveis por isso, porque não se despertaram para ver as coisas que acontecem no mundo. Nós não fomos chamados, meus irmãos, para ser cristãos e colocar barreiras nos nossos olhos e viver como uma múmia no meio do mundo, um zumbi no meio do mundo. Nós fomos chamados para ser cidadãos nesse mundo, mas sendo cidadãos de um mundo transformado do futuro que virá, que já está preparado para nós. Mas até lá, agindo como peregrino, mas de duas cidadanias. Do já e do ainda não. E agora, do verso 11 ao 12, por essa fraseologia que a gente vê no verso 12, o essencial da vida foi tirado, deixando o elemento mais rudimentar da vida, a comida, em perigo, em escassez. Então, a falta de comida, morte. Se não tiver comida, todo mundo morre. A falta do culto a Deus. A falta da alegria do prazer. Isso é difícil, meus irmãos. Mas isso, meus irmãos, ainda não é o inferno. Morrer por não ter comida. Não ter a condição de cultuar a Deus. Não ter o mínimo dos prazeres da vida. Ainda não é o inferno. O inferno é pior do que isso. E aí o próprio profeta reconhece que a alegria já não está mais ali, entre os filhos dos homens. E quando ele diz isso, eu entendo que a alegria não está mais ali, porque eles colocaram a alegria nas coisas e não em uma pessoa. Todas as vezes, meus irmãos, que você colocar a sua alegria em coisas, você vai perder a sua alegria. Mas se você colocar a sua alegria em uma pessoa, e no caso aqui, no Senhor, nosso Deus, na representação do seu Filho Jesus Cristo, você pode perder tudo. Como
Lutero cantou: se tenho que perder famílias, bens, mulher, embora a vida vá, não é? Nós cantamos isso. Isso é uma verdade, meus irmãos. A maior parte dos hinos que nós cantamos aqui, Sou Feliz com Jesus, foram compostos, eu acho assim que fala, o cara compôs essa música em momentos de extrema tristeza temporal, de tristeza exterior. Mas dentro do seu coração existia uma alegria indizível, uma paz que dinheiro no mundo, posição no mundo pode comprar. É só você pesquisar a história do hino Se Paz a Mais Doce. Você vai ver lá. A história do hino Castelo Forte de Lutero. Você vai ver lá. Lutero perdeu uma filha muito nova. Nova. Entrou em depressão, lutou, mas venceu. E ele só venceu porque a alegria dele não estava nas coisas. E nem nas pessoas, mas no Deus que o chamou. Aqui eu parto para mais aplicações finais. Tudo isso que nós começamos a ver aqui é o prelúdio de Deus chamando a atenção do seu povo para se arrepender. E eu digo assim: Deus vê a conduta dos homens. O pecado da nação de Judá é que atraiu o juízo divino. E qual é o pecado aqui? Meus irmãos, a gente pode entender que o pecado aqui foi a frieza, foi a insensibilidade deles, de não atentar para as coisas que estão acontecendo, que estavam acontecendo. E a gente pode estar cometendo esse mesmo pecado e não pedir discernimento para Deus para enxergar as coisas que estão acontecendo. Outra coisa que aqui já ficou claro para nós, pelo menos eu acredito que deve ter ficado claro para você, quando o profeta começa dizendo palavra do Senhor que foi dirigida a mim para falar para vocês, e quando ele diz no verso 15, isso vai se repetir no capítulo 2 e no capítulo 3. A que dia? Porque o dia do Senhor está perto, e ele vem com destruição da parte do Todo-Poderoso. Ele está atrelando toda essa crise aqui como um ato poderoso de Deus de destruição, apontando para uma destruição final e muito mais poderosa. Então ele está dizendo, primeiro, Deus castiga os pecadores e Deus dirige a história. A maioria dos irmãos aqui sabe, já está no mínimo 6, 7 anos que eu sou professor de história da igreja no seminário. E é o que eu mais digo para os meus alunos. Deus é o Deus da história, não só da igreja, da história do mundo. É Deus que rege. Nada acontece. As pessoas, ainda hoje, existem crentes que acreditam que tudo que é de bom que acontece no mundo é Deus. E tudo que acontece de mal é o diabo. É Deus também. E muitas delas ele usa o diabo para fazer isso. É só você lembrar do Jó. Só desgraça na vida de Jó. Quem estava fazendo o diabo? Mas quem mandou? Vai lá. Faz assim, assim, assim. Quem limitou? Só vai até aqui, só vai até aqui. Deus. Deus é o Deus que dirige a história, os eventos da história. E aqui eu quero ser bem literal. Perguntas retóricas que eu quero que você medite. Eu quero que você medite nisso aqui. Você que está aqui olhando para mim. Você medite no que eu vou, nas perguntas que eu vou fazer agora. Não é para você responder aí não, tá? Retórica. Mas se você for tomado por um desespero, aí beleza. Vamos lá. Aqui são perguntas para tratar a insensibilidade, a sonolência, a condolência, certo? Vamos lá. O contexto que estamos vivendo nos faz enxergar o juízo de Deus sendo fruto de nossa desobediência, sim ou não? Que nós estamos vivendo hoje. Essas coisas que estão acontecendo no mundo hoje. Nós, você, acredita em um Deus que faz justiça hoje?
Deus faz justiça hoje ou só vai fazer amanhã? Hoje ele é só Deus de amor. Como está o seu relacionamento com Deus hoje? Qual o estado do seu relacionamento com Deus hoje? O que você ouviu hoje aqui? Acordem, chorem, lamentem. Faz algum sentido para você? Como você entende o atributo soberania de Deus? E como esse atributo soberania de Deus se relaciona com o governo do mundo? Seja de qualquer país do mundo. Como se relaciona? Vai vir votação aí, né? Alguns vão votar no candidato A, no candidato B, no candidato C, todos com pretensões de governar. Dentro desse contexto, qual é a sua percepção de soberania de Deus com relação a esses que vão se colocar para governar? Você tem consciência ou não? O mundo de fato está nas mãos de Deus ou não? Se estiver, se você diz, não, o mundo está nas mãos de Deus, sim. Como isso se relaciona com a sua vida? Como isso se relaciona com a sua vida? Não se esqueçam. Os textos que nós estamos lendo sempre apontam que Deus fez justiça no passado, que Deus faz justiça no presente e que Ele fará justiça no futuro. Pastor, é para eu ficar com medo? É. Se você não é crente, é para você ficar com medo, com pânico, porque se você não se arrepender, gafanhoto é fichinha. Gafanhoto com boca de leão, com jeito de urso. Seja como for, é fichinha. Se você é crente, tenha vergonha. Tenha vergonha. E viva, de fato, como Deus sendo o centro da sua vida. Confie nele, persevere nele. Esteja alerta, atento, em obediência. Que todos os passos que temos que tomar, todas as decisões que temos que tomar, Deus já sabe. O que Ele quer é que nós saibamos. Que Deus tenha misericórdia de nós, meus irmãos. Que nós tomemos as palavras do profeta Joel para nós. Nós possamos olhar para o mundo e ser sensível a tudo que está acontecendo. E assim, vivemos uma vida que agrada ao Senhor, para a honra e glória do nome dEle. Amém? Vamos orar. Curve a sua cabeça. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por essa noite. Somos gratos, Deus, por ter aqui, o Senhor está nos sustentando. Não nos deixa desconfiar da provisão do teu sustento. Não nos deixa viver adormecido acerca de tudo o que está acontecendo em nosso tempo, diante dos nossos olhos. Que possamos ter sido despertados para observar, Senhor, as crises, tudo o que acontece no mundo em que vivemos. E assim possamos temer a Ti, confiarmos em Ti e esperarmos em Ti. Em nome de Jesus, eu te peço e te rogo, leva a Tua igreja em paz, meditando acerca de tudo que foi falado. Teu Espírito Santo os incomode. E assim eles venham ser edificados com a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.